Será que cabe uma ação popular contra um ex-presidente da República que, enquanto era presidente, ele disse, olha, houve fraude nas eleições? É isso mesmo. Bolsonaro, ele disse que as eleições de 2018 foram fraudadas, que ele ganhou o primeiro turno. E por isso, uma pessoa ingressou com ação popular. Esse tema foi parar no STJ. Será que é possível uma ação popular contra um discurso de Bolsonaro, que era o presidente da República, porque supostamente houve fraude nas eleições de 2018? Bom, esse assunto que eu quero comentar com você. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica e quero te acompanhar um pouco para a gente estudar esse tema que foi massa, assim, trazido pelo STJ, porque trouxe um tema que envolve a ação popular. É uma coisa que vale a pena a gente estudar, que tem caído em provas, né, muito devido às suas peculiaridades. E a grande questão, será que cabe realmente ação popular nesse caso? O que é que disse o STJ no informativo 842? Bom, para você que não conhece nada desse caso, eu vou te contextualizar. A primeira coisa é que a notícia é de 2020, quando Bolsonaro ele vai aos Estados Unidos e fala, olha, houve fraude no primeiro turno dessa eleição de 2018. Segundo as pessoas que estavam lá, né, a notícia vai expressar que ele disse durante o evento nos Estados Unidos que houve fraude na eleição presidencial, afirmando que ele tinha provas de que ele tinha vencido o primeiro turno, mas ele não apresentou ou citou qualquer indicativo oficial para justificar essa declaração. Fala do presidente, ratifica seu discurso aqui, é como a notícia disse. Ele disse que pelas provas que ele tinha em mãos, ele tinha ganho o primeiro turno. Bom, eu não quero entrar no mérito se houve fraude ou não, né? Eu nem quero discutir argumentos políticos aqui. O que eu vim discutir, na verdade, é argumentos jurídicos. Ou seja, o fato é que teve um cidadão que ele olhou para esse caso e falou assim, caramba, para que serve uma ação popular? A ação popular é para a gente, de alguma maneira, desconstituir um ato administrativo que foi ilegal e que é lesivo. E na visão, né, do cidadão que propôs a ação popular, esse discurso ele era algo lesivo, ele era algo, portanto, danoso. E eu acho que é interessante a gente entrar na linha tênue da ação popular, porque ela tem caído muito em provas. Bora lá. Primeiro aspecto. Qual é a natureza jurídica, qual é a finalidade de você ingressar com uma ação popular? O primeiro ponto é muito importante porque qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise a anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O que é muito comum a gente ver ação popular? É muito comum a gente ver ação popular, por exemplo, se tem a nomeação, né, feita aconteceu recentemente, de uma pessoa que nomeou um parente seu para um cargo em comissão. E a gente sabe que tem até uma discussão, né, sobre a nomeação, né, de pessoas próximas ao chefe de Estado, por exemplo, para ocupar cargos em comissão. Isso seria, em tese, nepotismo, exceto se for um cargo político e a pessoa tenha, digamos assim, um currículo compatível. Então, essa seria basicamente o que diz hoje a jurisprudência. E a gente é muito viável a gente ver ação popular nesse tipo de coisa. Ou então, por exemplo, né, teve uma cidade que recentemente ia ter muitos gastos com o carnaval. Então, foram lá e ingressaram com a ação popular, dizendo, poxa, esse ato aqui do poder público é muito lesivo. E o que é que adora cair em provas? Que quem pode propor a legitimidade ativa é de um cidadão. A gente tem a legitimidade ativa do cidadão, é a primeira dica que eu falo, isso sempre cai em prova. E aí perceba que um estrangeiro, ele não pode propor ação popular. Um dos meios de você comprovar que você é cidadão, segundo a lei, é juntar o título de eleitor. Isso também adora cair em provas. E aí você já tem as principais dicas. E também tem um prazo de contestação que é diferente, né, do prazo ordinário. Tá, e para que visa essa ação? Ela tem uma ação natureza essencialmente desconstitutiva. Ela visa a anular atos administrativos que são ilegais e lesivos. E essa legitimidade é universal, só que com esse cuidado que tem que ser um cidadão. Novamente, um estrangeiro não pode. E ele vai tutelar interesses transindividuais, ou seja, interesses que não são somente seu. No fundo, ele é um instrumento de democracia participativa, né, que está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, e a gente tem a Lei 4.717 de 65, que fala sobre a Lei de Ação Popular. Tá, professor, mas eu queria entender um pouco mais esse julgado do STJ, esse contexto. Quais são os bens jurídicos tutelados por essa lei? Nós temos o patrimônio público material. Então, por exemplo, se alguém vai causar um dano a um patrimônio público, uma coisa pública mesmo, por exemplo, seja ao dinheiro, né, a coisa pública, seja a moralidade administrativa,
seja também ao meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural, a gente pode ingressar com ação popular. Então, por exemplo, no município de Recife, havia um lugar chamado Cais Estelita, né? Que era como se fossem as antigas linhas de trem. E ali esse lugar ia ser construído prédios. Então ingressaram com ação popular dizendo assim, não, isso aqui não pode, eu estou protegendo um patrimônio histórico e cultural, essas antigas linhas férreas, né? Mas e o que é que foi decidido pelo STJ agora, nesse caso, de declarações políticas? Segundo o STJ, até trazendo esse assunto e trazendo o tema, o Supremo já falou uma coisa, olha, não é condição para caber a ação popular demonstrar que houve prejuízo material. Porque, por exemplo, pode ser um patrimônio histórico e cultural e pode ser um prejuízo imaterial, ou seja, isso não tem necessariamente um prejuízo financeiro. Então, é possível entrar com ação popular, mesmo sem demonstrar um prejuízo financeiro, um prejuízo material. Beleza. Mas o que é que eu preciso para ingressar com ação popular? E aí, entrando, até nesse caso precedente do STJ, 2.141.693. Primeiro, eu preciso de um ato administrativo concreto. Segundo, eu preciso de uma presença de uma ilegalidade, pelo menos em tese. Terceiro, eu tenho que ter um potencial lesivo aos bens tutelados. E quatro, eu tenho que ter uma finalidade pública, isto é, uma finalidade não particular. Nesse caso, em que a gente teve uma ação popular contra declarações do então presidente sobre supostas fraudes eleitorais, na visão do STJ, essas declarações públicas, elas não têm efeitos jurídicos concretos. Por isso, elas não são passíveis de ação popular. É como se ele dissesse, olha, tudo bem, eu entendi, mas uma declaração feita numa palestra, num evento, isso não é algo suficiente para preencher a admissibilidade da ação popular. Então, ele nem olhou se o conteúdo dito, ele foi, de certo modo, lesivo ou não. Ele só disse, olha, isso aqui não é objeto de ação popular. Se você sentiu, sentiu que houve alguma indenização a você mesmo, a um grupo de eleitores, né? Você pode entrar com outra ação, mas não com ação popular. Porque a ação popular exige um ato administrativo concreto. O fato dele ter dado uma declaração pública, né, tudo bem, numa entrevista, mas ele não ter feito uma declaração, ele não ter entrado, enfim, não ter se resistido, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais rígida, vamos dizer assim, isso talvez até concretizaria algo, mas isso aqui não cabe à ação popular. E é interessante, né? Porque para a ideia do STJ nesse precedente, ele fala, olha, para o seu cabimento, exige-se que você indique esse ato administrativo ou a ele equiparado, dotado de efeitos concretos e potencial lesivo aos bens jurídicos tutelados. Então, nesse caso, o ministro Gugel de Faria, que foi o relator, ele entendeu que essa ação popular não seria possível. Houve uma declaração política, mas essa declaração política não foi suficiente para gerar um ato administrativo de efeitos concretos. Beleza? Show de bola? Vamos aprofundar um pouquinho mais outro julgado do STJ. Nesse outro julgado do STJ, que também saiu informativo recentemente, o RESP 1.608.161, a gente teve um caso de um auditor fiscal que ele ajuizou uma ação popular contra uma decisão do CAF que reconheceu a decadência em direito tributário. Em síntese foi o seguinte: esse auditor, ele participou, digamos assim, do auto de constituição do crédito tributário e o CAF, que é um órgão administrativo, ele disse assim, olha, tem algo errado com essa constituição. Aconteceu a decadência. Para o auditor, não tinha acontecido de jeito nenhum. E ele ficou tão, digamos assim, furioso com essa decisão administrativa que ele ingressou contra uma ação popular dizendo não aconteceu decadência. Isso aqui está gerando um grande prejuízo ao erário, uma vez que a gente poderia arrecadar um dinheiro e a gente não está arrecadando. E aí, na visão do STJ, ele disse assim, olha, a ação popular não pode ser usada para contestar interpretações técnicas de órgãos administrativos. Então, vale a pena também saber esse precedente, porque ele é muito importante no contexto de ação popular. E aí ele vai dizer assim, olha, a ação popular, nesse mesmo julgado, não se destina para a mera tutela patrimonial de cofres estatais, nem para contraposição pura e simples da atividade administrativa, tampouco para a defesa de interesses do cidadão que figura no polo ativo. Então é como se ele dissesse assim, olha, vamos utilizar a ação popular com a finalidade transindividual, né? Não vamos usar para interesses particulares. E esse contexto é muito relevante. De maneira que, na jurisprudência do STJ, para fins de prova, para fins de concurso, eu fiz uma tabelinha muito boa para você saber quando cabe ação popular e quando não cabe, segundo a doutrina majoritária e segundo alguns precedentes do STJ. É o seguinte, o que é que não pode ser objeto de ação popular? Então, manifestações políticas sem efeitos jurídicos concretos, esse foi o nosso caso julgado, discursos, declarações públicas, entrevistas, não cabe ação popular. Esse é exatamente o nosso caso aqui debatido, o caso de declarações políticas, né, e públicas também do então presidente da República, Bolsonaro, e que ele disse que houve fraude
e nas eleições, e o STJ disse, olha, isso aqui não cabe ação popular. O argumento também é que leis em tese não podem ser objeto de ação popular, omissões administrativas genéricas, quando não existe um dever legal específico de agir, decisões técnicas de órgãos administrativos baseadas em interpretação razoável da lei, esse caso é a interpretação do CAF. Além disso, meras divergências de interpretação jurídica, quando ambas são razoáveis, segundo a jurisprudência do STJ, atos internas corpóreos do Poder Legislativo, então a eleição de mesa diretora não pode, e também opiniões e recomendações que não possuem caráter vinculante, né? E também ele disse assim, atos preparatórios sem efeitos concretos. Perceba que a ideia dos efeitos concretos é muito necessária. Quando foi que já disseram que cabe ação popular? Se a gente tem um contrato administrativo lesivo, né, que ofenda os interesses da administração pública, se tem uma licitações com irregularidades, cabe ação popular. Se tem uma nomeação ilegal para cargos públicos, como nepotismo, a gente mencionou isso, atos lesivos ao meio ambiente, cabe ação popular, assim como concessões e autorização irregulares de serviços públicos, por exemplo, quando é feito sem licitação, quando ela é exigida, alienação de bens públicos sem observância da lei, né? Atos de improbidade administrativa às vezes se confundem e podem ser objeto também de ação popular, e o uso indevido de verbas públicas para fins privados ou partidários. Bom, eu espero que você tenha gostado, né, que você tenha visto esse caso muito além da esfera política, aprendido a ação popular. E se você gostou, por favor, comenta aqui. Eu vou ficar muito feliz de saber que você está gostando desses vídeos. Um grande abraço, fica com Deus e vamos lá.